Flamengo pegando empréstimo para pagar as dívidas? A verdade sobre a entrada desses 40 milhões nos cofres do Mengão. Pablo Mari de volta ao Flamengo? Divergência entre Marcos Braz e também Rodolfo Landim? Essas e outras mais você encontra aqui no canal Voz Rubro-Negra. Então já sabe o que tem que fazer, é coisa mais rápida, é mais prática, é se inscrever no canal, é acionar o sino de notificação, pegar o dedo e colar no botão do like. Sem mais enrolação, vamos às notícias do Mengão desse grande sábado. O vídeo de hoje já começa com as notícias do Mengão envolvendo essa pandemia. A ótima ação feita pelo Flamengo e os seus patrocinadores em favor das famílias carentes que não têm necessidade e condições de poder ter o seu álcool em gel, a sua cesta básica, pessoas que estão passando bastante dificuldade. E o Flamengo ontem entregou muitas cestas básicas, como também entregou também lá na comunidade da Vila Aliança o álcool em gel. Vou explicar para vocês como é que foi feito. O Flamengo fechou um acordo com uma parceira que usou a marca do Flamengo, não irá pagar nada ao Flamengo por conta disso. O Flamengo emprestou o nome e eles se proporam a fazer o álcool em gel, e esses álcool em géis começaram a ser distribuídos ontem nas comunidades do Rio de Janeiro. Ontem foi na Vila Aliança e são mais de 250 mil álcool em gel que serão distribuídos junto com cestas básicas. Um golaço do Mengão mostrando aí a sua grandeza e o seu poderio muito grande em relação a essa pandemia que está tomando uma proporção, muitas pessoas desempregadas. Tivemos aí na última semana, na quinta-feira, uma live especial no Rubro Negro Solidário. Mais de 20 mil reais foram adquiridos, serão revertidos em cestas básicas também. Então, muita gente se movimentando, se organizando para poder ajudar a quem precisa. Outro patrocinador do Flamengo que também vai fazer um golaço é a MRV. A MRV preparou aí máscaras do Flamengo, do São Paulo, do Atlético Mineiro e também do Fortaleza. Irá disponibilizar também para cada clube uma quantidade para ser também distribuída. A MRV, que é patrocinadora do Flamengo, também fazendo esse golaço em relação a isso, em relação a essa pandemia que está criando uma proporção, criando um assunto, uma situação muito constrangedora e muito complicada. Vou explicar para vocês agora sobre a volta de Pablo Mari. Pablo Mari pode voltar ao Flamengo? Vou explicar para vocês isso tudo agora nesse momento. Ontem, o zagueiro espanhol deu uma entrevista a um site e eu vou explicar para vocês tudo que ele falou. O site Sky Sports, ele deu uma entrevista ontem e falou sobre a permanência dele no Arsenal ou também da volta dele ao Flamengo. Eu vou explicar para vocês tudo. Todo mundo sabe que o Pablo Mari tem contrato com o Flamengo ainda, está emprestado à equipe do Arsenal da Inglaterra, está emprestado ao Arsenal e pode estar voltando ao Flamengo. Eu vou explicar para vocês. Todo mundo sabe que para o Arsenal contratar o Pablo Mari em definitivo, tem que girar um valor cerca de 8 milhões de euros para contratar o Pablo Mari. A situação de momento é que a dificuldade está atingindo a todos os clubes, não somente o Arsenal, não somente o Flamengo, mas todos os clubes do futebol brasileiro e do futebol mundial estão sendo afetados por essa pandemia, por essa situação que está tomando uma proporção muito grande. Muitas pessoas perdendo a vida e tudo mais, e muita gente perdendo emprego, e por conta disso pode ser que o Arsenal não exija o poder de compra para comprar os direitos de Pablo Mari. Com isso, ele voltaria ao Flamengo. Ele disse que há um desejo muito grande em permanecer lá na equipe do Arsenal, mas
diante dessa pandemia, ele não sabe como isso vai ficar, como isso vai funcionar. Eu até separei um trecho da entrevista que ele falou, ele disse o seguinte: espero que eu e o clube possamos terminar bem a temporada para fazer a transferência permanente. Vamos ver o que acontece, porque no momento, com o que todo mundo já sabe que está acontecendo, é difícil. Estou muito feliz aqui, espero poder trabalhar por muitos e muitos anos, e eu e a minha família estamos muito felizes aqui, dizendo que está muito feliz em estar no Arsenal, em um clube grande da Europa. O que se sabe é essa situação até o momento. Devido a essa pandemia, pode acabar atrapalhando essa negociação e o Pablo Mari pode acabar voltando para o Flamengo. Pergunto a você aceitaria o Pablo Mari de volta ao Flamengo? Gostaria de ver o nosso xerifão vestindo a camisa do Flamengo novamente? Coloca aqui nos comentários, quero saber a sua opinião e vou dar um amei lá em todo mundo que comentar, vou dar um amei lá nos comentários. O Flamengo teve que mudar o seu planejamento, que estava planejado para retornar agora, dia 21 de abril, a volta aos treinos. Como todo mundo sabe, devido a essa grande situação, esse grande problema que estamos passando nos últimos dias, a situação ficou um pouco complicada, ficou um pouco difícil. O governo do estado não autorizou o retorno aos treinos do Flamengo e com isso podemos ter aí, como é que eu posso explicar? Podemos ter aí, vamos ter na verdade, né? O adiamento do retorno aos treinos do Flamengo, que estavam marcados para o dia 21 e vai ser agora no dia 30. Estendeu aí as férias. Ontem o Flamengo soltou uma nota oficial dizendo que estendeu as férias dos seus jogadores até o dia 30. É isso mesmo, dia 30 de abril. Então, dia 1º de maio em diante, os atletas devem voltar aos treinos. A expectativa do Flamengo é que as competições voltem do meado ao final de maio, pelo menos o Campeonato Carioca e também com portões fechados. Vou falar agora sobre uma divergência que aconteceu entre Marcos Braz e um Rodolfo Landim. Vou explicar para vocês. Muita gente criou uma proporção muito grande em relação a esse assunto, muita gente dizendo que a treta tá feia, romperam os ligamentos. Não tem nada disso. É como numa situação de família. Às vezes, num certo momento, você não concorda com o que um familiar acha, que um familiar pensa, tem as suas divergências, mas você não deixa de gostar e de considerar aquela pessoa. Foi o que aconteceu no caso entre Rodolfo Landim e também Marcos Braz. Eles tiveram meio que um desentendimento, porque o Rodolfo Landim gostaria de ver que o Flamengo voltasse, que o futebol voltasse, que as coisas voltassem ao normal. Porém, o Marcos Braz não concordou com isso, queria que de fato, de acordo com as organizações da saúde, o governo do estado liberassem e aí sim voltassem aos treinos. Então não foi nada disso, eles apenas divergiram entre um assunto e outro, muita gente criando uma proporção desenfreada de um fato que não tem nada a ver, uma situação que tomou uma proporção muito grande, que não tinha necessidade de ser tomada. Vamos falar agora sobre o empréstimo que o Flamengo pegou para quitar dívidas. Flamengo anda mal das pernas financeiramente? Vou explicar para vocês toda essa situação. Como todo mundo sabe, o Banco Santander ofereceu ao Flamengo uma linha de crédito com juros muito baixos. É isso mesmo, juros baixíssimos. Gira em torno, que eu andei pesquisando, de 0,6% de juros, juros muito baixo. O Flamengo aproveitou essa linha de crédito e pegou esse empréstimo com o objetivo de renegociar as dívidas, renegociar as situações. Você sabe que o Flamengo teve um problema grave com o Azeite Royal, que rompeu o contrato, agora a Adidas, que já passou de 17 dias que não paga o Flamengo, e o Flamengo acabou atrasando algumas parcelas, melhor dizendo, a parcela em relação ao Léo Pereira, como a gente trouxe essa notícia ontem. O Flamengo pegou essa linha de crédito para ter dinheiro em caixa, para poder fazer esse dinheiro girar. É isso mesmo, fazer com que o dinheiro venha girar,
pagar salário de jogador, pagar os funcionários, não deixar com que os seus funcionários tenham também um prejuízo muito grande, muita gente perdendo muita coisa, perdendo salário. Conversei com pessoas ontem que nos seus trabalhos perdendo o salário reduzido pela metade, a pessoa ganha R$1.500, perdendo 600, 700 reais, então a situação está bem complicada. Então o Flamengo pegou essa linha de crédito com o Santander, aproveitou essa oportunidade, porque devido a essa pandemia os bancos não dariam uma linha de crédito com juros tão baixos. Então isso depois poderia ser uma situação bem complicada para fazer esse dinheiro girar. Então muita gente criando uma proporção, o Flamengo não está mal das pernas, o Flamengo só pretende pegar esse empréstimo para fazer o dinheiro girar. Como quem diz, ó, pegamos o empréstimo para acertar salário com vocês, vamos sentar, vamos conversar, vamos reduzir um pouco o salário, vamos reduzir um pouco as coisas e tudo mais. E o Flamengo estima que essa situação se resolva até junho. Caso não se resolva, o Flamengo pretende se reunir com as pessoas que eles têm dívidas, os credores, né? O Flamengo pretende se reunir com eles e renegociar. Por exemplo, se eu pagaria o Léo Pereira em 10 parcelas, pedir para estender para 20 parcelas, para o valor cair ainda mais e o Flamengo ter condições de pagar, o Flamengo renegociar as suas dívidas para não ficar em dívida com ninguém, para não ficar aí também devendo e deixando com que uma marca se rotule novamente, uma marca de que o Flamengo não paga a dívida, Flamengo é isso, Flamengo é caloteiro e tudo mais. Então o Flamengo pretende fazer esse esquema que eu expliquei a todos vocês, tá certo, galera? Então, por hoje foi isso. Se não é inscrito no canal, cara, se inscreve no canal, aciona o sino de notificações e deixa o like para ajudar e fortalecer ainda mais o trabalho e o crescimento do nosso canal. Tamo junto e saudações brunegras.